Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse sábado, dia 13 de agosto, hoje, nós celebramos a memória festiva de Santa Dulce dos Pobres. Sim, Santa Dulce, a santa brasileira, né? Nasceu em Salvador, Bahia. Uma santa muito recente, foi canonizada em 2019 e que se destacou pelo seu cuidado com os pobres, com os doentes, se destacou pela sua caridade e por isso traz no nome uma identidade, né? Santa Dulce dos Pobres. Isso não é porque a igreja, depois que canonizou, deu esse nome para ela. É assim que os pobres a reconheciam, como a irmã Dulce dos Pobres. Porque ela viveu a sua vida para os pobres. Um exemplo bonito de serviço, de doação, de entrega. Então nós vamos pedir hoje a Santa Dulce, ela que viveu para os pobres, que lá do céu interceda por nós, pela nossa igreja, que superemos todo tipo de luxúria, de uma igreja que às vezes ainda busca o poder, busca os bens materiais para sermos uma igreja pobre para os pobres. E que nós, pessoalmente também, possamos deixar o nosso coração se sensibilizar pela dor, pelo sofrimento, pela fome do outro. Porque somente um coração sensível é capaz de se abrir para a caridade, se abrir para o outro. O evangelho deste sábado, Mateus 19, 13 ao 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças, não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez, o Evangelho nos traz o cuidado, a atenção, a acolhida de Jesus pelos pequeninos. Olha, acolher as crianças hoje é um gesto de sensibilidade, de cuidado, de carinho, de atenção. Mas hoje, na nossa sociedade, as crianças têm direitos, né? As crianças são reconhecidas. Nós não podemos ler esse evangelho com as lentes da nossa sociedade moderna e contemporânea. Mas ler esse evangelho voltando lá no tempo de Jesus. Quem eram as crianças? Grupo de pessoas totalmente excluídas. Não se sabia o lugar da criança, nem na família, nem na sociedade. Portanto, as crianças não participavam do convívio da família e principalmente, né, a criança não podia participar da igreja, da sociedade. E aí Jesus faz o contrário. Ele acolhe, ele abençoa, ele coloca no centro a criança. Talvez aqui pudéssemos ler esse evangelho para a gente entender um pouco melhor, não só criança no sentido de tamanho, de idade, mas pensar hoje nos pequeninos do reino. Por exemplo, quantos pobres
que já não tem mais identidade, né? Se você pensa hoje, as decisões, as grandes decisões do nosso país, por exemplo, não tem a participação dos pobres. Os pobres não são contados. Quantas vezes a própria igreja, né, não tem lugar para os pobres. Os pequeninos do reino continuam sendo excluídos, continuam longe, continuam sendo repreendidos de chegarem próximo do Mestre. É assim que os discípulos de Jesus agiam. E Jesus pede o contrário. Deixai vir a mim as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Será que Jesus não está dizendo isso para nós hoje, discípulos e discípulos do Senhor? Não podemos impedir que os pequeninos do reino se acheguem a Jesus. Ao invés de sermos muro, parede que cerca, deveria ser o contrário. Nós deveríamos ser pontes, portas que se abrem para que os pequeninos possam, pelo menos na igreja, na comunidade de fé, encontrarem acolhida e serem tratados com mais dignidade. Que o Senhor nos ajude hoje a reconhecer que os pequeninos do reino são os primeiros, são a prioridade, são aqueles que Jesus deu uma dignidade grande. E aprendendo com Jesus, possamos ser uma igreja que olha, que acolhe, que se coloca do lado também dos pobres e pequenos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.